Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o Léo Deveza, diretor da LL Vidros. Primeiramente, agradecer a você por ter confiado, poder participar do sonho aí na sua casa, a gente poder ter um pouquinho da LL Vidros aí na sua residência. E a gente vai falar, você escolheu o envidraçamento sacada LL, então a gente precisa explicar algumas coisas para você, para quando você receber esse envidraçamento, você saber como proteger bem ele, como conservá-lo, como utilizá-lo, e evitar que você tenha problemas que às vezes não são compatíveis com o produto e saber o que é problema e o que não é também. Então a gente vai fazer aqui um beabá mesmo, um tutorial para você saber como manusear, como abrir, como fechar, acontecendo algo que você deve reportar para a empresa, enfim, tudo que você precisa na parte do envidraçamento. Então para a gente começar, a gente está aqui numa belíssima cobertura aqui em Santos, tendo essa vista maravilhosa aí para aproveitar, e aqui tem muitos vidros, então por isso que até a gente escolheu essa residência para a gente poder pensar nos complicadores que tem. A gente está frente ao mar, a gente está num andar alto, então vocês precisam entender a complexidade do envidraçamento. Então, primeira coisa, nós sempre colocamos no envidraçamento piso-teto como esse aqui, que o que é o piso-teto? O que não é acima do guarda-corpo. E hoje praticamente não existe mais acima do guarda-corpo. Todas as construtoras hoje no Brasil, elas não querem mais o envidraçamento em cima do guarda-corpo. Então a gente sempre acaba fazendo na parte por dentro, que vira um piso-teto, ou seja, o vidro alto. Para o vidro alto, na LL Vidros, no sistema LL de envidraçamento, a gente sempre coloca 3 fechos. Por quê? A gente precisa ter uma distribuição de vento. Mas vamos começar abrindo os fechos. Uma coisa que acontece muito é a pessoa fazer o quê? Primeiro ela vem aqui, tenta abrir, tá fechado e abre. O que acontece com isso? Você acaba, como a gente trabalha com vidros laminados, esses fechos eles são colados. Se você, toda vez, ao invés de abrir o envidraçamento, você primeiro puxa ele fechado, isso vai acontecer o quê? Você vai ficar exercendo pressão repetitiva, trazendo isso e descolando o fecho do vidro. Então, primeira coisa sempre é você já saber que você deixou ele fechado e você tem que fazer o procedimento correto, que é abrir todos os fechos e sempre manter todos esses fechos fechados. Abrimos o envidraçamento. Então, esse vidro aqui, ele é o pivotante. O que acontece com ele? Por que a gente coloca os 3 fechos? Ele não tem roldanas. Então, se eu tivesse, como em outros casos você vê por aí, apenas este fecho, o que vai acontecer com esse vidro? Quando vier um vento muito forte, o vidro vai torcer na parte superior, vai torcer na parte inferior e só ficará concentrada a pressão neste fecho. Por isso que a gente distribui. Isso não acontece com os demais vidros, por quê? Porque os vidros eles têm roldanas. Então mesmo que a gente tente puxar esse vidro, ó, ele não vem. Por quê? Ele bate a roldana aqui em cima, bate as roldanas lá embaixo e ele não vem. Acaba fazendo uma vela que distribui bem a pressão do vento. Lembrar que todo envidraçamento, seja ele qual modelo for, aqui a gente está falando do sistema de LL de envidraçamento, você sempre tem que pressionar o vidro levemente para fora e levemente para a posição que você vai abrir na hora do final da abertura. Então sempre, com as 2 mãos, não adianta querer empurrar, mas eu abria o meu vidro com um dedo e tal. Sim, em cima do guarda-corpo, lembre, é mais leve, a espessura é mais fina, hoje em dia não dá. Então quando você vai para um vidro piso-teto, é um vidro pesado, você sempre deve pegar com as 2 mãos, levar ele até o final, para o lado que ele está abrindo. Aqui no caso ele está abrindo para a esquerda, se ele fosse abrir para a direita, você tem que levar ele total para a direita, sempre pressionando para fora. E eu vou mostrar o porquê. E a gente encosta aqui e efetua a abertura do envidraçamento. Por que a gente tem que empurrar ele um pouco para fora? Por causa disso aqui, ó. Se vocês repararem, na parte de baixo ou na parte de cima, a gente tem 2 saídas, que chama. A gente tem esses 2 espaços. Por quê? Quando você termina de abrir todos os vidros que saem neste ponto, os demais vidros vão passar a sair neste ponto. E quando a pessoa ainda não tem experiência com envidraçamento, ela acaba forçando os vidros que não são para abrir na primeira posição, na segunda. Então você sempre tem que levar o vidro até o final. Quando acabar e não der mais, ele já vai sair naquela segunda. Podem ficar tranquilos que já foi projetado assim. Só que por que a gente tem que pressionar para fora? Por isso, ó, porque se eu puxar sem empurrar para lá, a roldana ela tende a trupicar, a dar uma saída neste ponto. Ó. Veja, esta roldana não é para sair aqui. Essa roldana ela vai para lá e aquela que está lá vai sair aqui. Como você tem uma outra abertura que é para vidros posteriores, essa roldana ela pula para frente. Então, às vezes, a pessoa acaba assim, nossa, o vidro está pulando aqui, ou então está duro, ou então está fazendo barulho, está trupicando. Por isso que você empurra ele para fora um pouco.
para que essa roldana não faça a força que ela está fazendo ali. E nem essa, ó. Porque aqui tem outra, que é o pivô, e aí ele vai abrir. Então a gente vai abrir todos os vidros, ó. Vou dar mais exemplos aqui, ó. A gente puxa e abre. Você vê que os vidros vão ficando totalmente alinhados e você entende um pouquinho como funciona essa questão de saídas quando a gente vê aqui a posição das roldanas, ó. Elas vão fazendo uma escadinha. Ó. E assim vamos, aqui tem bastante vidro. Toda vez que eu estou empurrando aqui o envidraçamento, tá saindo um pouco de pó. Esse apartamento ainda não está entregue, ele está sendo entregue. Então isso nós vamos mostrar para vocês também como melhorar esse ponto quando fica um tempo muito fechado, você vai viajar ou algo do gênero, que é o que? A aplicação do silicone spray. Quando você está muito tempo fechado ou acaba de passar por um processo de obra, cai muito detrito dentro do trilho ou sujeira que se acumula, que vem com chuva, maresia, no caso de quem está no litoral. Essa sujeira, esses detritos, eles fazem o envidraçamento ficar mais duro, também seja ele qual modelo for. Como você faz essa lubrificação? Você mesmo, sempre ter umas latinhas de silicone spray, tá? E na LL a gente vende também, você pode já comprar ele quando for necessário, sempre ter em casa, porque antes de você abrir, você deve aplicar o silicone spray tanto na parte inferior quanto no trilho inferior e manusear os vidros. A partir do momento que você fizer isso, eles já vão se lubrificar, as roldanas já se lubrificam, o trilho já solta a sujeira que tem e todos os vidros vão deslizar mais fáceis. Então, a gente vai efetuar agora, ó, isso aqui foi importante, ó. O que que acontece? Todo vidro tem antiqueda, todos eles. E essa queda que acontece, muita gente às vezes fica preocupada e fala, meu Deus, meu vidro vai cair. Não, não vai cair porque ele tem as roldanas aqui e na parte superior. Isso aqui ocorre uma queda quando a gente faz uma abertura indevida no sistema, que é aquela pressão lateral que eu expliquei para vocês. É facilmente, ó. A gente puxa o vidro para cá e encaixa ele novamente, ó. Veio, agora eu vou abrir ele corretamente, ó. Veja que não há queda. Ele está certinho. Sabe por quê? Se vocês repararem no vídeo, eu tinha não levado ele totalmente até o final. Eu deixei ele um pouquinho antes porque eu atentei à questão da poeira. Essa parte que eu fiz fez o vidro não estacionar, que a gente chama, que é parar no estacionamento, e ele girar completamente para ficar 90 graus. Então isso foi muito bom para demonstrar o que uma abertura incorreta faz com o vidro, que é essa queda. Então a gente sempre tem que levar os vidros até o final. Sempre, sempre, sempre. Assim como aqui. Então nós vamos lá. Não tem segredo, aqui o fechamento é um pouco mais tranquilo, não tem muito o que acontecer. Sempre atentar só com relação às borrachas, porque às vezes o pessoal mexe e deixa a borracha um pouco torta, que é a borrachinha que fica aqui entre os vidros, que é o silicone em V, tá? Fechamos perfeitamente. Vamos fechar o envidraçamento, vamos trancar todos os fechos. Porque o maior caso de acidentes e quebra de vidros é quando você não utiliza todos os fechos, tá? Até porque é o seguinte, um vento, hoje cada vez mais a natureza está mais forte, quanto mais vento pode acontecer até estourar um fecho. Então você tem outros dois para te dar o suporte. A gente entra no campo da abertura, funcionamento e tal. Léo, aconteceu o seguinte, o meu envidraçamento vocês colocaram, estava perfeito e do nada eu identifiquei um pontinho aberto, um vidro distante do outro. Todo envidraçamento tem uma folga prevista. Quando acontece, essa folga normalmente fica numa posição onde tem um canto ou uma parede, que ele vai ficar atrás de uma cantoneira. Se surgir uma folga no meio do sistema ou até nessa junção, que também acontece muito, o pessoal fala, Léo, o vidro está menor. Não é que está menor, é porque a folga foi roubada no sistema de abertura. Alguém que abriu, não abriu corretamente ou não fechou corretamente. Se você reposicionar os vidros e reparar que a folga estava lá, você reposiciona os vidros voltam à folga no meio. Aqui não acontece porque aqui é totalmente vidro. Então é muito importante também que vocês, ao final da obra, está chegando pertinho, se você, o arquiteto ou cliente que está trabalhando com envidraçamento LL, você pediu a colocação antes de obra, quando faltar ali uns 20 dias para você fazer a entrega desse imóvel, chame a LL. Para quê? Para fazer uma lubrificação geral, uma revisão geral, para ver se ninguém causou algum dano sobre o seu envidraçamento. Isso é uma coisa que acontece rotineiramente. A gente coloca o envidraçamento, 90 dias depois, o cliente adentra o imóvel, quando vem uma chuva torrencial e forte, ele tem um problema muito grave e acaba apontando para a LL, mas a gente não
tem como ver o que aconteceu dentro do imóvel dele nesses 90 dias. Importante a gente falar sobre esse momento de chuva para destacar mais uma vez, o sistema de envidraçamento, seja ele qual for, não prevê estanqueidade. Isso é zero água? Não, nunca vai acontecer zero água. Pode passar muito vento, muita chuva, volume de água e vento vai poder passar. Léo, é para inundar o apartamento? Não, mas vai poder passar. Isso em qualquer, está previsto em norma BNT, tudo mais. Não tem como garantir que nenhum envidraçamento possa passar uma gota de água. Inclusive, a construtora, todas as varandas foram feitas um ralo linear para justamente deixar mais bonito. E caso acontecer, que a gente está falando aí às vezes umas 2 chuvas no ano que vem com aquela força muito intensa e com muito vento, que o problema sempre não é a chuva, é o vento. E o vento acaba passando. Por quê? A gente tem controles de vento e chuva que são o quê? Entre vidros são borrachas, então assim, como a gente não tem perfil aqui para dar estabilidade, o vidro ele sempre vai torcer. Com essa torcida que eles dão, abre fresta que passa água e vento. No caso, entre alumínio e superfície sólida, como aqui uma pedra, a gente consegue vedar. A gente aplica o silicone, aqui não vai passar. Porém, entre o vidro e a parte deste trilho, a gente tem as escovinhas, né, que são os feltros, que eles absorvem a água enquanto está chovendo e despejam dentro do trilho que tem os drenos para escoar lá fora. O problema é que elas têm uma capacidade, o trilho tem uma capacidade, a escova tem uma capacidade. Quando é muito volume, essa escova ela vai absorver a água e quando o vento empurrar ela, ele vai fazer ela praticamente espremer como uma esponja e acabar respingando para dentro. Então, acredito que basicamente a gente falou de grandes pontos importantes para você receber seu envidraçamento. Lembrando que quando a gente chega no imóvel, logicamente o imóvel, a varanda onde a gente vai trabalhar, tem que estar livre para o trabalho. Não pode ter intervenção do dia da medição, quando a gente vai instalar, não pode ter nenhuma mudança, porque isso vai implicar em perda de materiais e vidros. Lembrando que a gente tem que sempre solicitar a anotação de responsabilidade técnica e o laudo Falcon Bauer que a LL tem, tanto da fábrica quanto da instalação. Então a LL tem nome dela, do sistema dela e da instalação dela, um laudo de segurança para você saber que a gente está sempre seguindo as normativas técnicas. Então é isso, desculpem o vídeo longo, mas é importante a gente falar e a gente sempre vai estar através dos nossos canais que você pode acionar, seja com o seu consultor que lhe atendeu, ou na nossa central de WhatsApp, nossa central de telefone fixo, para que a gente sempre tenha a LL à disposição para você, para poder te ajudar, para poder ajustar ou te orientar sobre alguma coisa. Muito obrigado.